Dicas da Chay e o vídeo de hoje eu vou falar sobre cirurgia plástica no nariz. Eu já fiz 4 vezes, então eu tenho experiência pra falar sobre isso aqui com vocês. Se você vai fazer ou se sonha fazer esse tipo de cirurgia, fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou dar a minha opinião, o meu relato sincero do que aconteceu comigo. Vou falar os prós, os contras desse tipo de cirurgia, a média do valor que é e o pós-operatório também. Eu vou contar aqui tudo pra vocês, amigas. Porque vocês sabem que aqui no canal eu não sou patrocinada por ninguém, eu não sou patrocinada por nenhuma marca. A dica que eu dou aqui é de amiga de verdade, vocês podem confiar. Vou contar a minha experiência. Amigas, eu fiz 4 cirurgias no nariz. Infelizmente eu fiz 4 porque fizeram erro, teve erro médico dos grandes no meu nariz. Então foi uma coisa assim que é até difícil falar aqui, que foi uma coisa assim, foi um período bem difícil da minha vida. Eu confesso pra vocês. Mas eu gosto de trazer esse tipo de tema, eu gosto de trazer coisa de vida real aqui pra vocês, sabe? Que a vida de ninguém é perfeita. Erro médico acontece com frequência, principalmente aqui no Brasil. Por isso que eu quis trazer esse tema aqui pra vocês. Porque, principalmente nesse mundo que a gente vive, muita gente famosa, os blogueiros e tal, passa que cirurgia plástica é a coisa mais fácil do mundo, é uma coisa muito simples, que você vai ali na esquina e faz, e dá tudo certo, fica tudo perfeito. Mas a realidade não é assim, amigas, não é assim mesmo. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra vocês também. Já começo falando que eu só indico vocês fazerem esse tipo de cirurgia só se precisar de verdade, amigas. Assim, foi uma coisa assim, eu entendo, sabe, que muitas coisas mexem muito com a nossa autoestima. Eu super entendo, eu tenho uma autoestima baixa, tá? Confesso pra vocês. E o meu nariz me deixava com a autoestima mais baixa ainda, por isso que eu resolvi fazer esse tipo de cirurgia. Mas assim, eu só indico você fazer só se assim, se for uma coisa que te incomoda muito, mas muito mesmo, amigas. Igual, por exemplo, eu já tive vontade de colocar silicone porque eu tenho um pouco peito. Só que não é uma coisa que me incomoda muito. Vou ser sincera com vocês, não me incomoda. Por isso que eu não vou fazer, sabe? Não vou, é sério. Eu só indico, eu acho, uma pessoa fazer cirurgia plástica só se incomodar demais, amigas. É o que eu indico aqui pra vocês. Opinião sincera. Meu nariz era algo que me incomodava demais. E o meu problema não era só estético, tá? Eu também tinha a famosa adenoide, a famosa carne no nariz, que isso também acabava gerando vários problemas respiratórios. Eu tinha muito problema respiratório mesmo, amigas. O meu nariz vivia escorrendo, me dava falta de ar, eu tenho um pouquinho de asma, então isso piorava. Então assim, o negócio era sério, então eu já precisava mesmo fazer adenoide. Como eu já precisava fazer cirurgia no nariz, que era de adenoide, eu resolvi fazer também a cirurgia plástica, que era o meu sonho de fazer e que eu sofria muito bullying também. Meu nariz, amigas, pra vocês terem noção, era aquele nariz alto, sabe? O famoso nariz de tucano, que na verdade esse tipo de nariz é nariz de italiano. A minha família é de origem italiana, tanto que o meu nome é Chayane Balzo, é italiano. Então era aquele nariz alto, sabe? Só com esse osso aqui alto. Eu vou deixar a foto aqui do meu antes, como era o meu nariz, pra vocês terem noção. Então assim, o meu nariz não é que ele era horrível, mas ele era alto, de tucano. E eu sofria muito bullying no colégio por causa disso. E em casa também, gente. Porque eu falo, gente, primeiro o bullying, ele começa em casa. Infelizmente, o pessoal me chamava de tucano, nariz de tucano. Então assim, eu tinha horror do meu nariz, sofria muito, eu tinha pavor do meu nariz. Então o meu sonho era operar o nariz. Então, devido a isso, como eu já tinha que operar também por saúde, e eu resolvi fazer a parte estética também. Fui pensar sobre isso e eu vi as blogueiras falando, eu vi muita gente falando que a cirurgia do nariz era uma cirurgia muito simples, que você fazia num dia, no outro dia você tava bem, que era muito tranquilo. Eu acreditei nisso, né, amigas? E lá, eu moro em Juiz de Fora, lá muita gente faz cirurgia plástica em Ubá, tá? É bem famoso lá, todo mundo de Minas vai fazer cirurgia plástica em Ubá. Eu era muito leiga no assunto, por isso que eu resolvi também fazer esse vídeo, que eu sei que tem muita gente também leiga no assunto, que quer fazer, tem vontade de fazer e não tem noção nem por onde começar. Eu pensei, gente, que cirurgião plástico fazia cirurgia plástica, fazia tudo, né? Eu não tinha noção que é especialista do especialista. Além de ser cirurgião plástico, ainda tem a sua especialidade dentro da cirurgia plástica. É uma coisa mais ou menos assim, eu não tinha noção. Eu achava que era cirurgião plástico, né? A primeira vez que eu fiz os exames tudo certinho, fui lá e fiz a cirurgia. Migas, uma coisa que eu já aviso vocês, que o pessoal fala que no primeiro dia não tem como você ter noção como que vai ficar. Isso é uma pura mentira. No primeiro dia já tem que ter como você ter noção de como vai ficar assim, migas. Porque dessa última vez que eu fiz, no primeiro dia já dava pra ver nitidamente como ficou, tá? Tava bem claro como vai ficar, tanto que a primeira vez que eu fiz, tava bem claro, no primeiro dia tinha ficado uma bosta. Tá? Desculpa a palavra, mas foi isso mesmo. Ficou uma porcaria, ficou horrível meu nariz. Meu nariz ficou pior do que ele ficou caído, ficou tétrico, amigas. Eu chorei muito, fiquei arrasada. E é uma coisa dolorida. Pra você fazer cirurgia no nariz, você tem que pegar cartilagem de outro lugar do seu corpo. Eu peguei cartilagem aqui, de trás da orelha. Então não é uma coisa tão simples assim. Dói, é sofrido, fica sangrando o nariz.
Não é simples e foi uma coisa assim que eu chorei muito, fiquei muito triste. Poxa, eu passava um procedimento todo desse, gastar dinheiro, sofrer pra nada, né? Porque ficou pior do que era. Essa é a grande realidade. Vou deixar a fotinha aqui pra vocês terem noção como que ficou meu nariz. E o pior disso, amigas, que foi na época do meu casamento, tá? Eu ia casar, eu fiz a cirurgia pra eu ficar bonita nas fotos e eu fiquei horrível, eu fiquei pior do que eu era, sério, gente. Eu tenho horror da minha sorte de casamento, eu confesso pra vocês, eu fiz festa, tudo. Minha mãe pegou o buffet e tudo e ficou assim, eu tenho pavor dessas fotos, eu nem gosto de olhar, tá? Aí ele confiou, me ficou errado e tal, e falou que ia fazer mais uma vez, que eu não ia ter que pagar nada, que ele ia consertar a porcaria que ele fez. Migas, eu fiz de novo a cirurgia com ele e ficou a mesma porcaria, ele não consertou nada. E eu ainda paguei, migas, um cirurgião à parte, que era pra fazer a parte da adenoide, porque ele não fazia tudo, ele era cirurgião plástico. A parte pra retirar a carne no nariz era outro cirurgião, então eu paguei 2 cirurgiões. E os dois, vou começar pra vocês, fizeram uma cagada no meu nariz, tá? Os dois erraram, os dois fizeram um erro médico, que ficou horrível no meu nariz. Então eu deixei aqui a foto pra vocês. As 2 vezes não valeram de nada. Eu sofri muito, tirou a cartilagem da minha outra orelha e ficou assim, horrível, amigas. Foi muito, muito, muito triste. Então eu tava desesperada, meu nariz estava horrível. E você tem que esperar um tempo depois da cirurgia, tá? No mínimo 1 ano, pra você poder fazer uma cirurgia novamente. Eu esperei, estava desesperada pra achar um cirurgião logo pra eu poder fazer essa cirurgia. Então eu, como eu moro em Juiz de Fora, tem uma clínica lá bem famosa, tá? Eu não vou falar nomes aqui, amigas, porque é antiético. Eu só vou falar do último médico que eu fiz, que é o que eu indico aqui pra vocês. Ele é especialista em ossos da face, ele é especialista em nariz e ele tem uma equipe que faz com ele também. Eu paguei, tá? Não tô sendo patrocinada por ele pra falar que não, tá, amigas? Eu já paguei a cirurgia, já fiz, já tem 4 anos já. Então, eu fui fazer a cirurgia pela 3ª vez com um outro cirurgião, que é lá da minha cidade, porque os cirurgiões especialistas, amigas, em nariz, é mais assim no estado de São Paulo. Não tem cidades pequenas, de Minas, não tem muito, é mais no estado de São Paulo. Pelo menos na época que eu fiz era isso. E pra mim, eu tinha medo de dirigir em São Paulo, era complicado eu ir. Então, eu resolvi fazer na minha cidade mesmo, que era Juiz de Fora. Eu fui e fiz nessa clínica, ele falou, olha, eu posso melhorar, 100% não vai ficar. Você tem que achar um especialista que pegue o seu caso. É difícil, gente, até alguém que pegasse o meu caso, que tava tão cagado o negócio, tava tão feio, ficou tão ruim, fizeram uma coisa tão feia, tipo assim, fizeram um erro tão grande no meu nariz, que era difícil até alguém resolver pegar. Esse camarada pegou e falou, olha, eu vou tentar melhorar o máximo possível. Eu fiquei horas e horas na sala de cirurgia, eu fiz os exames tudo novamente, até que foi e deu assim um pouco certo a 3ª vez que eu fiz, amigas. Não ficou perfeito porque essa parte aqui debaixo do nariz ficou meio torta e dentro dele estava muito torto. Ele conseguiu melhorar essa parte estética dele, mas dentro ainda estava muito feio. Quando eu levantava, assim, dava pra ver que estava torto. E quando é uma cirurgia, amigas, pra reparar é mais caro, tá? Não é qualquer pessoa que pega, então quando você for fazer, pense muito bem, pesquise muito bem o que você for fazer, porque se der errado depois pra consertar é muito pior. Então, eu resolvi procurar uma pessoa, assim, um especialista, o topzera pra fazer meu nariz, pra consertar, sabe? Eu falei, não, eu preciso arrumar isso, eu não quero ficar assim, eu vou fazer e agora eu quero, assim, uma pessoa, assim, de confiança, eu quero que conserte o nariz, porque eu não quero ficar com esse nariz, assim, o resto da minha vida. Então, eu fui pesquisar. Uma pessoa em Juiz de Fora, uma conhecida, foi uma especialista também, ela foi e me indicou esse doutor que fez a minha última cirurgia. Ele falou, olha, ele foi o meu professor, ele é muito bom, ele tem uma equipe gigantesca que trabalha com ele é top, ele é especialista em ossos da face, ele tem muita experiência, ele já opera há muito tempo. Se ele não pegar pra fazer o seu nariz, ninguém vai, minha filha. Foi assim mesmo, essas palavras que ela falou comigo, gente. Então, assim, eu entrei em contato com ele o mais rápido possível. Eu falei, doutor, pelo amor de Deus, pega o meu caso e tal, fiz aquele drama todo. Aí mandei foto pra ele e tudo. E era a época também, gente, do Covid, tava começando aquele negócio da pandemia. Então, assim, tava uma loucura, mas era a época que eu podia fazer também, que eu ia ter alguém pra ficar com a minha filha. E muitos famosos aproveitaram também a época da pandemia pra fazer cirurgias plásticas. Então, eu também aproveitei essa época, eu tenho uma filha, eu tinha que também alguém cuidar da minha filha pra mim. Porque no início, gente, quando você faz a cirurgia, uma semana assim você ainda tá com ponto, você não pode fazer, não pode chegar perto do fogão, não pode cozinhar, muitas coisas você ainda não pode fazer. Eu não podia ficar pegando ela no colo, porque se batesse no nariz podia estragar. Então, eu precisava de alguém pra cuidar dela também. É uma coisa que eu falo pra vocês. É uma cirurgia, a recuperação é rápida, mas tem os cuidados igual qualquer outra cirurgia. Então, eu resolvi, eu fui, mandei pra ele, implorei e tal. Ele falou que pegaria o meu caso, que ia ser uma cirurgia reparadora, então seria mais caro, e que ele ia fazer o máximo que ele podia, porque ele só ia conseguir ver como que era a situação mesmo quando ele fosse abrir o nariz.
que apesar de todos os exames não tinha como ter certeza, só vai descobrir mesmo quando chegar lá. Então, amigas, eu resolvi fazer. A minha cirurgia na época foi 25 mil e pouco, tá? Se não fosse pra reparar, ia ser 18 mil. Isso tem uns 3 ou 4 anos já que eu já fiz essa cirurgia. Então, foi esse valor, 25 mil. Eu lembro disso na época. Eu paguei com dor no coração, mas eu paguei porque eu precisava consertar uma coisa que eu precisava fazer. Se você fosse fazer pela primeira vez, ia ser 18 mil. Então a diferença é grande de como você fazer a primeira vez e pra você ter que consertar. E ele ainda me cobrou um valor bom, gente, porque tem muitos profissionais que cobram bem mais que isso, tá? Que eu pesquisei, tem uns que são bem mais caros. Aí eu fui e resolvi fazer cirurgia. Pra você fazer esse tipo de cirurgia, você tem que fazer vários exames, tá? É muitos exames mesmo. E o plano de saúde não cobre cirurgia plástica, amigas, tá? É uma coisa que eu aviso pra vocês. O plano de saúde só cobre os exames que você precisa pra fazer a cirurgia, o plano de saúde cobriu. Mas a cirurgia não. O plano de saúde só vai cobrir cirurgia plástica quando for necessário. Tipo assim, um exemplo, se você tiver câncer de mama, tiver que tirar os seios, aí ele pode, depois, como é uma coisa de saúde e tal, pra reparar, ele pode até pagar a sua cirurgia pra colocar silicone. Mas fora isso, o plano de saúde, nenhum plano de saúde cobre cirurgia plástica. Então eu fui e paguei. E na época, amigas, eu estava morando em Resende, no estado do Rio de Janeiro. E esse médico que eu vou indicar pra vocês até, ele atende no estado de São Paulo, em São José dos Campos e na Bahia também. E Resende era perto de São José dos Campos, eu acho que era umas 2 horas e pouco, eu não lembro direito. Mas era perto, então foi bem tranquilo eu ir. Eu fui num dia e voltei no outro, porque eu tinha que dormir lá e tal, o médico pediu. Fez questão de eu passar uma noite lá e era uma clínica também. Apesar de ter sido na época do Covid, o número de pessoas que ia entrar na cirurgia era o mínimo possível. Eles tomaram todas as precauções possíveis pra evitar e tal, tanto que eu nem tive Covid, tá, amigas? Eu fui, fiz a cirurgia e não aconteceu nada comigo, graças a Deus. Nem peguei Covid, pelo menos que eu saiba não. Então foi tudo tranquilo, eu fui e realizei a cirurgia. Quando você realiza a cirurgia, você fica 7 dias com ponto, tá? E também fica 7 dias, tipo com uma tala aqui dentro, sabe? É tipo uma tala que fica dentro do seu nariz, então você não consegue respirar direito. Mas assim que eu saí da cirurgia, eu já vi que ficou bom, tá? Porque é uma mentira falar, tá, claro, amigas, com o tempo vai melhorar, que vai desinchar um pouco e tal. Mas já dá pra você ter noção, amigas, de como vai ficar o seu nariz assim que você sai da sala de cirurgia, já tem como você ver, tá? Já dá pra ver como que vai ficar seu nariz. A minha cirurgia demorou muitas horas, eu fiquei muito tempo lá pra eles consertarem. Foi uma equipe inteira que fez. O último médico que fez a cirurgia pra mim, ele tirou meu nariz todo e refez ele de novo. Eu precisei tirar a cartilagem. Toda vez que você vai fazer uma cirurgia no nariz, você precisa tirar a cartilagem, tá? Principalmente esse tipo de nariz que eu tive que tirar, como já tinha tirado as 2 orelhas, eu tive que tirar debaixo do peito, ficou uma cicatriz aqui. Mas eu não me importo, porque é aquela coisa que ninguém vê, eu confesso pra vocês. Eu só fiz de novo esse tanto de vezes a cirurgia no nariz, gente, porque é no rosto. Eu acho que é uma coisa muito complicada, o rosto, gente, todo mundo vê, por isso que eu não queria ficar assim. Porque eu confesso pra vocês, se não fosse, eu nem faria novamente, tá? Mas como era no rosto, eu precisava muito consertar isso, por isso que eu fiz. Essa última vez foi um sucesso. O profissional é ótimo, é um médico de confiança, correu tudo bem, depois de 7 dias eu tirei os pontos. Voltei lá algumas vezes pra ele ver como que estava indo meu nariz, já tá cicatrizado, já ficou assim, pra mim está maravilhoso, que em vista do que era, gente. Eu já amei, assim, super indico o profissional pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curte, me ajude a divulgá-lo, se inscreve no canal, porque meu canal é pequeno. Ah, e eu vou esquecendo de falar o profissional pra vocês. O médico que fez essa última cirurgia em mim foi o Dr. Gabriel Bridges, sei lá, gente, eu não sei falar o sobrenome dele direito, mas eu vou deixar o Insta aqui pra vocês, vou deixar o link dele aqui também. Eu não sou patrocinada por ele, tá, gente? Eu não ganhei nenhum desconto, não tô ganhando nada pra fazer propaganda pra ele, não. Eu só indico ele pra vocês porque ele é maravilhoso. Pra mim, ele foi uma bênção na minha vida, por isso que eu tô indicando aqui pra vocês. Migas, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui no canal a gente tem vídeo toda semana. Até mais!